Shalom, bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será o fardo e o jugo de Jesus. Amém? Você tem carregado algum fardo? Com certeza sim, né? Se for pesado, não é de Jesus. Mas se for leve, é dele. Amém? Amados, entenda uma coisa. Deus não irá dar a você algo que você não possa suportar, não é mesmo? As adversidades da vida vêm para nos derrubar, mas saiba que Deus está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo, Ele sabe todas as coisas. Ele não permite certas situações para te ver sofrer, mas sim para te fortalecer e te ensinar. As provações é para nos ensinarmos, é para o nosso crescimento espiritual. Por isso, amado, não desista. Coloque em ação a sua fé e esperança. Confie no Senhor. É na insistência que a provisão de Deus vem de modo rápido. Pode crer. É na insistência. Não desista. Não pare de crer. Amém? Amado, quem ensinou a carregar fardo pesado para fugir da ira divina? Quem foi que ensinou? É preciso, aos cansados e oprimidos, arrepender-se. Ou seja, mudar o entendimento quanto à salvação. Pois o ensinamento dos escribas e fariseus não livra da ira futura. Primeiro é preciso tomar sobre si o jugo de Jesus. E então o homem estará apto a levar o fardo de Jesus, que é conforme o seu ensino. O ensinamento de Jesus nos ensina a carregarmos um fardo leve, sem opressão. Vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Todos que estão com fardo pesado, colocado pelo inimigo. Amado, Jesus deixa claro que somente o seu jugo traz alívio e descanso aos cansados e oprimidos. Em Mateus 11, 28, a palavra de Deus é bem clara. Vinde a mim, todos. Não tem exceção, não é? Todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Se você está com fardo pesado colocado pelo inimigo, o Senhor está te convidando a ir até Ele, para Ele tirar esse fardo e te aliviar. Amados, somente aqueles que, diante da mensagem de Jesus, reconhecem que estão cansados e oprimidos e aceitam a sua oferta, obterão alívio. Vinde a mim, tomai sobre vós, serão aliviados todos quantos tomarem sobre si o jugo de Jesus, ou seja, todos que sujeitarem, submeter ao senhorio de Jesus. Eu tenho acompanhado o trabalho em uma clínica de recuperação e lá o primeiro requisito é esse. Você quer tirar o fardo das suas costas, da sua consciência, da sua alma? Aqui é o lugar propício. Não adianta outra pessoa querer levar a pessoa para um centro de recuperação, se ele não quer. Ele sabe até onde ele irá suportar esse fardo que foi colocado sobre ele. E a palavra de Deus é bem clara. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então o primeiro requisito é a pessoa querer, ele sentir que ele está carregando um fardo pesado e se arrepender. O arrependimento, amado, tira um fardo das costas, o rancor, o ódio, a mágoa. Se a pessoa não perdoar, ele fica carregando esse fardo nas costas, como se fosse aquela pessoa que ele odeia carregando nas próprias costas. É verdade. Sem contar as enfermidades, né? A maioria das enfermidades é porque a pessoa carrega um fardo pesado, ódio, rancor, mágoa, não perdoa. Amado, todos os homens estavam sob o jugo do pecado, ser descendente de Adão, uma vez que todos nasceram em sujeição ao pecado. Todos nós já viemos do pecado devido ao pecado de Adão. É por isso
que o apóstolo Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos nós viemos do pecado. Então nós temos que nos arrependermos. Amada, a condição de sujeição, o julgo ao pecado é proveniente da queda de Adão. Pois o pecado entrou no mundo por causa da ofensa de Adão. De igual modo, somente através de Jesus, o último Adão, é que é possível os homens receber o dom da justiça. Adão pecou, trouxe sobre si os nossos pecados. Jesus veio, morreu e levou sobre si os nossos pecados. Então Jesus representa o segundo Adão sem pecado. O primeiro Adão pecou, mas o segundo não pecou. O primeiro Adão colocou fardo em nós, fardo pesado. E Jesus foi lá e tirou todo o fardo que estava em nós. Levou sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. Cristo, o último Adão, amado, liberta o homem da condição de sujeição do pecado. Pois todos que aceitam o convite por fé, vinde a mim, recebem poder para serem de novo criados filhos de Deus, ou seja, em sujeição a Deus. O apóstolo Paulo orienta os cristãos para continuarem firmes na condição adquirida em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não voltando a se submeterem à servidão do pecado, a ser escravo do pecado, na condição de filho da ira e da desobediência em Adão. O Senhor Jesus nos convida para ser uma nova criatura com Ele. Lá em Gálatas 5:1 diz: estáis, pois, firmes na liberdade com Cristo, que nos libertou, e não torneis a colocar debaixo do jugo da servidão. Nós já fomos libertos da escravidão. Nós já saímos das trevas para as luzes. Hoje nós temos os anjos do Senhor que acampam ao nosso redor, nos guardam e nos livram. Enquanto os que ainda não têm Cristo, infelizmente, são protegidos por demônios, que também os guardam e os livram, da maneira dele, com o jugo pesado dele. Mas a escravidão permanece. E nós não, nós fomos libertos. Gálatas 5:1. Nós fomos libertos da escravidão e não podemos mais voltar à prática do pecado. O jugo de Jesus, amado, ele é suave, porque não envolve trabalho pesado. Nós não somos mais escravos do pecado. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5:3, lá em Deuteronômio 28 fala: os mandamentos do Senhor. Se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos do Senhor obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará, e onde quer que andares, onde pisar a ponta dos seus pés e tocar a sua mão, será abençoado. Mas lá também diz que se você não obedecer, será como escravo, tudo será amaldiçoado. Me disse lá em Deuteronômio 28. O amor de Deus, amado, revelado aos homens, é Cristo. E os homens precisam crer nele, pois este é o mandamento de Deus. Ore. Crer em Cristo não demanda esforço da parte do homem, pois é Deus quem trabalha para que a confiança do homem esteja nele. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amado, o jugo da servidão ao pecado proveniente da queda de Adão é um peso, é um fardo pesado, pois promove cansaço e opressão. Para os filhos da ira não há descanso. A pessoa que é escrava de Satanás, ele vive sempre cansado, sempre oprimido. Ele está sujeito a todo tipo de serviço de escravo. Para isso, os filhos da desobediência de Adão, não há liberdade, ele não tem nenhuma liberdade, ele acha que tem, mas não tem. Todos eles nasceram em sujeição ao pecado e vivem para o mundo sob a pena que lhe foi imposta, a morte. O salário do pecado é a morte. E livra-se todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão.
Somente aqueles que estavam sujeitos ao jugo do pecado se sentiram medo da condenação da morte. Hoje nós não temos medo da morte, porque nós sabemos para onde nós iremos. Mas quem vive na escravidão, no jugo, no peso do pecado, teme a morte. A palavra de Deus diz: não temeis a morte, a não ser a morte eterna. Para onde você irá? Você vai morrer carregando o peso do pecado? Ou vai morrer carregando um fardo leve e suave, que é o de Jesus? Cristo pode aniquilar quem tinha o império da condenação. O diabo entraram para o descanso prometido por Deus. Perceba que há dois jugos. Um jugo proveniente da desobediência de Adão e outro jugo proveniente da obediência a Cristo. Adão trouxe o pecado, trouxe a escravidão. Jesus trouxe o arrependimento, trouxe a salvação. A quem você quer seguir? Adão ou a Cristo? Lá em Romanos 5,19 fala: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Em Adão e em Cristo há dois jugos que a humanidade submete-se. Lá em Romanos 6,16 fala: não sabeis vós que a quem vos apresentais por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? A quem você segue? Você segue a um ou a dois senhores? Muitas pessoas vivem enganadas, em cima do muro, servindo a dois senhores. A palavra de Deus diz que quando você serve a um, você aborrece ao outro. Quando você serve a outro, você obedece ao outro. Enfim, nós não podemos servir a dois senhores. Ou você sujeita a Cristo, ou sujeita a Adão. E aí, a quem você está sujeitando? O fardo de Adão é pesado, é o fardo do pecado. E o de Cristo é um fardo suave, é o fardo da salvação. Amar a sujeição a Cristo, ou a tomar o jugo de Cristo, é o mesmo que a obediência da fé. Uma vez que o convite diz: vinde a mim. Vinde a mim é a maneira de Cristo manifestar-se aos homens conforme a escritura dos profetas. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele anuncia o mandamento de Deus a todas as nações, que é: creio naquele que ele enviou, de várias maneiras, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Conceituamos o que é jugo, agora é saber o que é fardo, não é mesmo? A resposta encontra-se neste verso, Mateus 53:4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles porém nem com dedo querem movê-los. Este fardo aqui está falando da falta de perdão, do ódio, do rancor, da mágoa que você carrega. É como você carrega aquela pessoa nas costas. E esses fardos estão atados. Enquanto você não liberar perdão, enquanto você não tirar o ódio, o rancor da sua vida, você ficará carregando esse fardo, e ele é pesado. Jesus, amado, ele ensinou a seus discípulos e a multidão que a doutrina de que se assentavam no lugar de Moisés, escribas e fariseus, consistia somente em mandamentos e regras pesadas que nem mesmo os seus idealizadores cumpriram. Os escribas e fariseus, as facções religiosas, criaram a doutrina deles, colocando fardo, colocando jugo pesado nas pessoas. E Jesus não foi religioso. Jesus, ele trouxe a graça, ele trouxe a misericórdia. Ele não colocou jugo em ninguém, ao contrário, ele tirou. Ele não colocou fardo em ninguém, ele tirou. Enquanto as facções religiosas colocaram leis.
Não é mesmo? Então, deixa a religiosidade de lado. Receba a graça. Jesus falou, a minha graça te basta. A graça e a misericórdia do Senhor. Só Ele tem para dar, outro não tem para dar. Os escribas e fariseus estavam enfatuados quando ensina a lei e os profetas, conforme protestou Isaías. Isaías disse lá em Isaías 29:13, porque o Senhor diz, pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instituído ou instruído. Deus fala que esse povo louva da boca para fora, ora da boca para fora, mas o coração está cheio de mágoas, está destruído. Os líderes de Israel, amado, não compreendiam a mensagem da lei, andam errados na visão e tropeçam no juízo, e por isso não havia nada bom em suas mesas e alimento que serviu ao povo. Era vômito, era imundície, ou seja, mandamento sobre mandamento, regra sobre regras. Só isso que eles criaram. Eles criaram as leis deles. E Jesus não criou nenhuma lei. Mandou apenas crer. Se creres, verás a glória de Deus. Se não crer, será condenado. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esses são os mandamentos do Senhor. Então, amado, não se deixe levar. Não se deixe ser enganado pelas facções religiosas. O inimigo está aí fazendo de tudo para que você não saia da escravidão, para que você continue carregando esse fardo pesado. Mas Jesus não quer que isso aconteça. Ele diz, vinde a mim, todos, sem exceção, preto, branco, rico, pobre, feio, bonito, pardo, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Vamos louvar o Senhor. Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Irá falar agora através do louvor. Medite lá em Deuteronômio 28. Existem os dois lados. Quem é obediente à palavra de Deus e quem não é obediente. Quem é obediente receberá bênçãos e quem não é receberá maldições. Então não sirva a dois senhores. Não fique carregando esse fardo desigual. O fardo de Jesus é leve e o do inimigo é pesado. Não pode colocar pesos desiguais nos ombros. Não é mesmo? O de Jesus é leve e suave. Vamos meditar na palavra, vamos louvar o Senhor. Já creio que Deus já falou com você através da palavra. Agora vamos ouvir o louvor. Se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos de Deus, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará. De onde você tocar a ponta dos seus pés, tocar as suas mãos, será abençoado. Medite lá em Deuteronômio 28. Medite nesse louvor. Toma posse dessa palavra. Obedeça ao Senhor. Tire esse fardo pesado que está em você. Perdoa. Arrependa-se. Libere perdão. Tire esse peso que está em você, esse fardo pesado. Não custa nada você obedecer ao Senhor. Se não precisa pagar nada, já foi pago. Onde você pisar, a ponta dos seus pés, amado, será abençoado. Lembra de José do Egito? Foi abençoado lá no Egito. Foi vendido como escravo. O fardo estava sobre ele. Mas ali ele obedeceu ao Senhor e o Senhor tirou o fardo dele e colocou ele como governador do Egito. Então seja um José da vida e deixe a Deus na direção. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus querido, Criador de todas as coisas, Príncipe da paz, Deus das luzes,
Eu te louvo, eu te agradeço por mais essa palavra. Peço, Senhor, que o Senhor doce amado Espírito vai de encontro a essa pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Se ele estiver carregando esse fardo pesado, que o Senhor venha, pela sua misericórdia, tirar esse fardo dele. Abre a mente, abre o coração dele, para que ele possa vir buscar o Senhor, que venha obedecer ao Senhor. Que o Senhor venha tirar esse fardo pesado que ele carrega, essa mágoa, esse ódio, esse rancor, essa falta de perdão. Quebranta esse coração dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Se ele está com coração de pedra, coração duro, quebra esse coração, dá um coração novo, um coração disposto a te obedecer. Eu te agradeço, ó Pai, por tudo que tens feito, está fazendo, e creio que muito o Senhor irá fazer por cada um de nós. A Ti, toda honra, toda glória, ó Pai, no Teu santo nome. Amém, amém. Amém, amados. É isso aí. O Senhor quer te exaltar onde você estiver. Agora, para que isso aconteça, você precisa tirar esse fardo que está em você. Esse ódio, esse rancor, essa mágoa. Libera perdão. Não custa nada. Você não vai gastar um centavo. É 0,800. O Senhor já levou sobre si os nossos pecados, nossas transgressões. Tira esse fardo que você está carregando. Isso aí causa doença, causa um câncer. Causa várias enfermidades. Por causa de uma liberação. Libera esse perdão. Tira esse fardo. Tira essa pessoa que você tem ódio dos seus ombros. E receba um fardo suave. Amém? É isso que Jesus quer lhe dar. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a promessa de Jesus para você. Basta você se arrepender. Só isso. Não custa nada. E o Senhor irá te transformar. Para Deus diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Portanto, amado, lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia. Satanás jamais irá querer tirar esse fardo das suas costas. Enquanto Jesus, ele quer, é um desejo dele, tirar esse fardo de você. Portanto, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Basta apenas ser obediente ao Senhor. Amém? Fica na paz. Tenha um bom dia. Medite nesse louvor. Medite lá em Deuteronômio 28. Lá está as duas relações das bênçãos e das maldições. Amém? Fica na paz. Tenha um bom dia. E Deus na direção sempre.